Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Nesse último tempo, planejado pelo Senhor Deus, nós, primeiramente, fomos chamados e salvos dentre tantas pessoas. Através do seu sangue precioso, nossos pecados foram lavados. Nos permitiu a esperança e a glória eterna. Nós agradecemos por toda essa graça. Senhor, nós que fomos remidos pelo seu sangue, estamos reunidos dentro da sua casa, estamos louvando a sua palavra, estamos louvando o Espírito. Nós estamos dentro desse rebanho santo para estarmos em comunhão. Nesse tempo, nós também queremos que o Senhor esteja no meio de nós. Que o Senhor possa cuidar de cada um. Que através da mão de graça o Senhor possa sustentar a cada um. Que através da palavra, da graça, do Espírito Santo, o Senhor possa nos preencher e nos aperfeiçoar. Senhor, esse mundo cada momento se enche de pecado, vai se tornando maligno. Nós estamos vivendo em um mundo perigoso onde nós não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã. Nós, que fomos remidos pelo sangue precioso do Senhor, sem a sua graça não podemos sobreviver nenhum dia neste mundo. Que o Senhor possa nos sustentar através da mão de graça, nos dar a esperança, possa nos discernir deste mundo. Que o Senhor permita para que nós possamos viver como seus filhos adequados diante do Senhor. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, aqueles que estão no meio da dificuldade, guardando a fé para pregar o Evangelho, que o Senhor possa estar no meio de todos esses irmãos e irmãs, fazendo a sua obra, para que muitos espíritos preciosos, coitados, possam receber a salvação, sendo conduzidos para diante do Senhor. Que assim nós possamos cumprir o seu grande trabalho. Que o Senhor possa ajudar para que nenhum espírito se perca. Para todos aqueles espíritos que ainda não compreenderam o seu amor, que possa abrir o coração, para que assim possam compreender a imensa graça do Senhor, para que assim possam viver diante do Senhor, receber uma imensa graça e esperança. A cada momento que o Senhor Deus possa nos permitir a palavra necessária, o Senhor que nos ensina o que devemos fazer. Senhor, nesse momento também, que o Senhor Deus possa nos permitir a palavra necessária, possa nos ensinar qual o caminho, qual o trabalho que seus filhos devem realizar. Dentro do Senhor que está por vir, que nós possamos estar estabelecidos diante do Senhor sem nenhuma vergonha. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬송해 주시겠습니다. 아주 오래전
Vamos procurar a palavra da Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 16. A palavra do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, nessa data, dia 24 de dezembro de 2023, muitas pessoas pensam que é a véspera de Natal, um dia antes do dia de Natal, que é o dia de nascimento do Senhor Jesus. Então, muitas pessoas do mundo se encantam com essa data, então cantam músicas de Natal, se preparam, então criam realmente vários caravanas ou apresentações. É um mega festival. Tem muitas pessoas que aproveitam desse dia onde celebram o nascimento do Senhor Jesus e fazem os seus negócios. Então, mas dia 25 de dezembro, como vocês sabem, não é o aniversário do Senhor Jesus. Então, quando eu era criança, eu aguardava muito por esse dia, porque eu sempre pensava que era o dia de nascimento do Senhor Jesus. Então, dia 24 de noite eu nem dormia. E de madrugada, em casa, entre os crentes. Então eu ia de forma silenciosa, ia e louvava. Então acordava todas as pessoas que estavam dormindo no bairro, louvando, falando que é a vinda do Salvador. Então, podemos dizer que era uma celebração pelo bairro, porque muitos adultos também preparavam lanches, biscoitos para as crianças, também preparavam uma sopa coreana, também preparavam biscoitos e as crianças passavam um dia muito feliz, comendo, sem dormir, conversando. Então, quando era o dia do aniversário de Cristo, era um dia de alegrias, também de dias divertidos. Então, sempre vivia tendo essa grande expectativa. Então, muitas pessoas pensam que aquela data era a data da vinda do Senhor Jesus. Então, mas, na Bíblia não está registrado qual é a data do nascimento do Senhor. Por que não está registrado? Então, na Bíblia não está registrado, mas muitas pessoas elas decidem como elas querem. E elas dizem, estamos celebrando o nascimento do Senhor Jesus, e vira uma loucura. Então, se na Bíblia estivesse escrita a data, ia ser um grande problema. Pensem só. O Senhor Jesus ele não veio ao mundo para celebrar um aniversário, a vinda dele. O Senhor Jesus, há 2023 anos atrás, veio na terra de Israel e nasceu através de Maria, uma virgem, e essa verdade é imutável. Então, se nós olharmos no passado, em Belém, haviam pastores de ovelhas que estavam cuidando de suas ovelhas, e os anjos apareceram para eles e ensinaram aonde
que o Messias haveria de vir. Mas se nós pegamos essa época do ano de dezembro, em Israel, então é um inverno como o nosso país, mas não é frio, mas é uma época de chuva. Então, por ser época de chuva, normalmente eles não põem as ovelhas para fora. Então, dia 25 de dezembro não é nenhuma data parecida à do nascimento do Senhor Jesus. E também logo depois, nós podemos ver que no Ocidente, muitas igrejas, eles dizem que o Senhor já que criou o homem no sexto dia, o Senhor Jesus, que também é o segundo Adão, deve ter vindo em junho. Então tem pessoas que pensam assim, mas não é. Mas o dia 25 de dezembro, se nós olharmos nas enciclopédias, nos dicionários, se nós lemos sobre a origem do Natal, da palavra Natal, então aquela data, nós podemos dizer que a data já passou, não é? Nessa época de dezembro, dia 23, 25, sempre no mês de dezembro, é onde existe a mudança, onde a noite vai diminuindo e o dia vai aumentando, dependendo com qual hemisfério você esteja. Então, naquela época, se nós olharmos para Roma, eles serviam um dos maiores deuses, que era o deus do sol. Então, nessa data, eles prezavam dizendo que é a data do nascimento do sol. Então, é por isso que eles faziam festivais e ofertas para o deus do sol em Roma. Então, isso era algo cultural durante muito tempo, desde o rei Aurélio, imperador Aurélio. Podemos dizer que é um festival que foi feito para o deus Mithrak. E se nós olharmos para o imperador Constantino, na época dele, ele teve uma alucinação no meio da noite. E nos sonhos ele viu indo para a guerra com uma cruz. Então, de repente, ele se tornou um cristão por conta da cruz. Então, Roma, que perseguia os cristãos e matavam os cristãos, de repente se tornaram cristãos, não é? Mas esses cristãos são o cristianismo daquela época, é diferente do cristianismo que nós falamos hoje em dia para nós. Então, se eu for explicar um pouco sobre isso, então, o imperador Constantino, no momento que se tornou um imperador, então, dentro da igreja em Roma, lá tinha um grande diretor da igreja, e aquele diretor ele se tornou um homem com muito poder. Deu poder para ele governar sobre as outras igrejas, cuidar sobre todas as outras igrejas. Então, de repente, esse homem que era diretor dentro da igreja de Roma, central do palácio, ele se tornou a cabeça de todas as igrejas. Então, ali nós podemos dizer que dá-se o início do Papa. Então, nós temos o Papa em Roma, não é? Que representa a Igreja Católica. Então, Papa, tem um significado como o imperador da igreja, o rei da igreja. E o rei Constantino, depois que foi batizado, dizem que em um único dia, 3.000 servos foram batizados. Então, quando eu fui na Ucrânia, e sempre quando eu ia em Moscou, eu sempre passava na Ucrânia para pregar o evangelho. Em Kiev, na capital, ali tem um ótimo rio que passa pelo centro da capital. E ali também tem rastros históricos, onde o imperador romano, na época, ordenou para que os seus servos, de forma compulsória, fossem batizados. Então podemos dizer que o cristianismo falsamente se iniciou. Então, o homem que servia a um Deus do sol parou de servir o Deus do sol, agora começou a crer em Jesus. Então, mas o dia de festival que eles tinham no ano agora sumiu, não é?
Então, mas em Malaquias temos a palavra onde assimila o Senhor Jesus como o sol, não é? Também se nós olharmos no Novo Testamento, ele assimila em Lucas capítulo 9 também sobre o sol da manhã, não é? Que ilumina, quer dizer, que é o nascimento do Senhor Jesus, que é a luz que o Senhor iluminou. Então ele começou a ver essas palavras e disse, nossa, então Jesus é a luz, Jesus é sol. Então é por isso que eles utilizaram essa data do nascimento do Deus do Sol para o nascimento do Senhor Jesus. Isso não é algo que eu inventei, está aí nas enciclopédias. Em todas as enciclopédias do mundo vocês podem encontrar que se vocês procurarem sobre a origem do dia de Natal, temos essas explicações. Então é por isso que essa data de celebração romana foi posta como data de nascimento do Senhor Jesus. E é por isso, muitas pessoas que não têm nenhuma relação com o Senhor, quando chegam perto do dia de Natal, ficam muito alegres, excitadas, não sabem o que fazer. Tem muitas pessoas que ganham dinheiro nessa data. Então, que feliz chegou o Salvador. Agora todas as nações. Então, antigamente tinha uma pessoa que ela vendia ticket de ônibus, vendia, falando para todo mundo ir utilizar o tour, mas ele não ia. Tem pessoas que fazem isso, não é? Que vendem passagens. Então ele disse, todas as pessoas, realmente um dia feliz, o rei dos reis chegou, todos o aceitem, mas ele não aceita. Então tem muitas pessoas que dizem que falam sobre o Senhor Jesus, sobre a vida do Senhor Jesus, mas no coração não aceitam o Senhor Jesus. Então na palavra que hoje eu quero falar, então se nós olharmos em 2023 anos atrás, o Senhor Jesus ele veio na terra de Israel. Há 2000 anos antes da vinda do Senhor Jesus, desde a escolha de Abraão. Então nós podemos ver que o Senhor utilizou profetas e já havia prometido para Abraão, e os profetas já profetizaram antecipadamente sobre a vinda do Senhor Jesus, que nasceria do corpo de uma virgem que nasceria em Belém. Como ele viveria, e como um filho unigênito do Senhor, ele, para expiar o pecado dos homens, haveria de morrer na cruz e haveria de ressuscitar em 3 dias, e que o evangelho iria ser pregado para todo mundo. Então, sobre a primeira vinda do Senhor Jesus, está tudo escrito detalhadamente. Então, tudo isso se cumpriu sem erro. Então, se nós olharmos desde os 2000 anos atrás, antes da vinda do Senhor Jesus, então Cristo que já havia sido prometido para o povo de Israel, ele veio como prometido. Então, o Senhor Jesus, ele veio e partiu. Agora já se passaram mais de 2023 anos. Nós podemos ver que essa data, o calendário que nós temos é um calendário que calcula desde a vinda do Senhor. É por isso que quando nós olhamos realmente nos livros de história, nós podemos ver que ele fala BC ou AC, que seria Before Christ, antes de Cristo. E também nós podemos ver AC ou DC, que é depois de Cristo, After Christ. Então nós podemos dizer que o calendário que utilizamos, já se passaram 2023 anos desde a vinda do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, que veio pela primeira vez para este mundo, ele veio e partiu. E agora o Senhor Jesus que veio pela primeira vez, ele tinha um objetivo. Era para salvar o homem que foi criado conforme a imagem do Senhor. Somente o homem que foi criado conforme a imagem do Senhor. Então, o homem ser a imagem do Senhor. Então, não estamos falando sobre a carne, mas sim sobre o Espírito. Como se nós olharmos em João capítulo 4, versículo 24, já disse que o Senhor, ele é Espírito, que Deus é Espírito, Spirit. Então quer dizer que o Senhor deu o Espírito para todos os homens que foram criados. Então o objetivo de ter permitido um Espírito é para que eles pudessem se tornar o receptor do amor do Senhor, para que pudessem se tornar filhos do Senhor, para que assim possam entrar no reino do Senhor Deus, para viverem usufruindo dessa glória de Deus eternamente.
Então, para transformar o homem como ele. Então, nós podemos ver que isso é algo incrível. Então, desde o momento em que o criou, então, o Senhor não simplesmente levou para o reino dos céus. Então, nós podemos ver que desde a glória do Senhor, essa imensa glória que temos, o homem, ele precisa receber essa dignidade, ele precisa ser adequado para recebê-la. Então, mas, se nós olharmos Adão, ele fracassou neste teste do Senhor. Ele foi indigno porque ele desobedeceu à palavra de Deus. Havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele comer do fruto da vida, ele poderia viver eternamente junto com o Senhor. Mas se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele iria morrer para sempre, porque esse é o teste, para não comer. Então, se nós olharmos para o mandamento, nós temos 2 mandamentos que dizem para você fazer e 8 dos 10 mandamentos que proíbem de você fazer alguma coisa. Então, se nós olharmos o Jardim do Éden, era só um mandamento, muito simples. Não comerás. Não comerás. Então, mas por que eles vão morrer se comerem? Tem algum veneno dentro daquele fruto? Não, não é isso. Aos olhos de Adão não é visível, mas podemos ver que havia Lúcifer, que ele já havia sido expulso dos céus, que ele desafiou a Deus. Então, 1/3 dos anjos também foram expulsos e estão na terra. E para eles, o Senhor Deus criou o inferno. E por enquanto, o Senhor Deus os deixa soltos neste mundo. Então, Lúcifer, que é o anjo corrompido, que queria se tornar como o Senhor, que queria como se tornar Deus, realmente ele cobiçou esse lugar de Deus, que na verdade o Senhor Deus ele preparou para os homens. Na verdade, os anjos foram criados para serem servos ao Senhor. Então, mas esse lugar que o Lúcifer cobiçou é o lugar onde o Senhor Deus queria permitir para os homens. Então, o objetivo do Senhor Deus ele ter criado os anjos é totalmente diferente. Então, quando o imperador ele está sentado no seu trono, o servo não pode sentar do lado do rei. Quem que senta no melhor lugar? A rainha? Então, da mesma maneira, o anjo não pode sentar ao lado do Senhor. Então, ele queria sentar ao lado, é por isso que ele foi arrogante e foi expulso. E o Senhor ele permitiu a criação do homem para dar esse lugar. Então, para você obter esse lugar, para se sentar com o Senhor, você precisa vencer na tentação do diabo, que foi expulso por tentar se tornar como o Senhor Deus. O Senhor Deus permite esse teste. Qual é o título do teste? Não comerás. Não comerás. Então, nós podemos ver que existe o quê? A tentação do diabo ali, que é o quê? O Senhor ele disse, não comerás, e o diabo ele pode dizer agora, comerás. Então, por quê? O Senhor ele disse para não comer. E se você não comer, você tem a vida eterna. Mas no momento que você come, você cai nessa tentação, porque é o que o diabo permite, o contrário. Então, quer dizer que o diabo já soube que o homem poderia ser corrompido, morrer em espírito para levar junto dele ao inferno. Então, é por isso que é o teste dele. E nós podemos ver que no primeiro teste, Adão ele fracassou. Isso nós olhamos em Gênesis capítulo 3. Nós podemos ver que ele realmente Adão corrompeu-se por ter comido dessa árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida foi protegida para que ele não pudesse tocar nem comer, porque assim ele poderia viver para sempre. É por isso que o Senhor o expulsou do jardim do Éden e o escondeu, e permitiu o sofrimento, a dor e a morte neste mundo. Então, o Senhor Deus permite o sofrimento, a dor neste mundo. Se nós olharmos em Lamentações, nós podemos ver que o Senhor permitiu a preocupação para o homem, deu a dor ao homem, mas isso não é o bom grado de Deus. Então, o homem, ele ter recebido o sofrimento, a dor, porque ele pecou, sim, mas não é para que ele sofra e morra, pereça. Então, olhem para o filho. Quando o filho ele comete algum erro, algum pecado, o pai bater no filho, pegar a vara e castigar o filho, não é porque o odeia, mas é para que ele conserte. É por isso que o pai o bate. Então, nós podemos ver que realmente o homem, que ele que cometeu todo esse pecado, ele que foi expulso, então nós podemos ver que realmente o Senhor ele permitiu o espírito
e permite o sofrimento neste mundo para que ele retorne para o Pai. Não fique neste mundo, porque se nós olharmos para o filho pródigo, se ele tivesse sucesso naquela terra longínqua, ele com certeza não teria voltado para o Pai. Mas aqui ele perdeu tudo, ele estava quase morrendo de fome, comendo as bolotas dos porcos, e quando ele foi impedido de comer tais bolotas, ele falou: Ah, eu não posso morrer, eu vou voltar para a casa do meu pai. Meu pai deve perdoar. E ele voltou com coragem para o pai, e o pai o aceitou. Então, aquele pai representa o Senhor Deus, e o filho pródigo representa os pecadores. O filho pródigo, como estava quase para morrer, e voltou para o pai. Então, nós podemos ver que realmente o Senhor Deus, se o homem vivesse bem nessa terra, não iria voltar para Deus. Tem o sofrimento, a dor, as doenças, guerra, sofrimento. Tem muitas coisas horripilantes, trágicas, por isso que eles retornam para o Senhor Deus. Então, nós podemos ver que realmente quando você tem essa lamentação, tem essa ânsia, essa vontade de buscar, clamar por Deus. Então nós podemos ver um rico, ele vive tudo em paz, ele tem tudo tranquilo, é por isso que ele não pensa no espírito. Já que todas as coisas deste mundo são boas, então ele começa a pensar, mas será que existe alguma coisa melhor do que isso? Ele não consegue nem pensar sobre a vida após a morte. É por isso que é muito difícil os ricos, eles vivam desse jeito. Então, realmente, eu agradeço muito diante do Senhor Deus por ter vivido pobre, não ter me tornado um rico, porque isso é uma bênção. Por quê? Isso facilitou, isso acelerou para que eu pudesse receber a salvação. Então, realmente, o Senhor, realmente, Ele permite essa graça para que o homem não se dependa dessa carne, dos bens que ele tem. Então, o sofrimento é dado para depender mais de Deus. Mas as pessoas do mundo, quando olham para este mundo, eles desenvolvem a ciência, a cultura, as artes, os entretenimentos. Eles transformam o mundo de forma realmente bem, realmente iluminada, assim, bem chique, boa de se ver. Então, este mundo amaldiçoado, eles querem transformar como o reino dos céus. Então, na realidade, isso é você se opor ao Senhor Deus. Então, se até o presente momento você estiver na morte, se você morrer, você vai para o inferno, não é? Então, é a mesma coisa essas pessoas viverem no meio da carne, é o viverem dançando sobre a sua sepultura, sobre o seu túmulo. Então, mas claro, não é por você ser rico que você vai para o inferno. Não quer dizer isso. Então, você ser rico enquanto você vive neste mundo, se você conhecer o vazio deste mundo, você descobrir que este mundo realmente não existe a verdadeira felicidade e esperança. Então, quando você buscar diante do Senhor Deus, todos podem receber a salvação. Então, aqueles que realmente sabem que têm um coração pobre, que são bem-aventurados, porque ele dará o reino dos céus. Então, quer dizer que o coração tem que se tornar pobre. Então, isso quer dizer que você vem de mãos vazias e você vai de mãos vazias. Então, nós podemos dizer que você veio de mãos vazias, mas o seu espírito tem que ir o quê? Recebendo essa vontade do Senhor, não é? Então, nós podemos dizer que nós viemos de mãos vazias, mas nós não iremos simplesmente partir e falar, acabou. Não, tem um sofrimento, tem o castigo eterno que é o inferno. Então, o Senhor Jesus, ele veio para este mundo para salvar a todos os pecadores que vão para o inferno. O Senhor Deus, ele deu seu Filho unigênito com formato de homem para este mundo. Como em Filipenses capítulo 2, versículo 6, o Senhor Jesus, ele é o Criador, é Deus de origem, ele é sendo a mesma forma de Deus. Ele deixou aquele formato e veio como de homem. Então, o Senhor, ele não é igual ao homem, mas ele se fez igual ao homem. Então, nós podemos ver que o Senhor, Senhor Jesus, que é realmente o Deus Filho e o Deus Pai, que é o Senhor Deus. Então podemos dizer que esse Deus, que é Filho, que é o mesmo que Deus, ele veio e se tornando como um servo, ele morreu, foi obediente até a morte de cruz, para que os pecados de todo este mundo realmente pudessem ser expiados. O Senhor ele levou como o Cordeiro de Deus que leva o pecado do mundo e morreu até na cruz.
Como em Hebreus capítulo 9, versículo 12, o Senhor Jesus, pelo seu sangue precioso que foi derramado, nossos pecados foram lavados eternamente. Mas as pessoas não sabem disso. As pessoas pensam que fazem uma boa obra, que fazem a bondade para entrar no reino de Deus, mas não é isso. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue, essa graça, o amor que foi permitido para nós quando nós recebemos, nós cremos, nós podemos receber a salvação. É um valor que nós não precisamos pagar. Então, agora que recebemos a salvação, nós precisamos viver de forma adequada diante do Senhor. Então, quer dizer que nós recebemos a salvação eternamente, quer dizer que nós já nascemos de novo, quer dizer que temos a vida eterna, nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo, então significa toda a mesma coisa. Então, quer dizer que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, ele expiou os nossos pecados, depois de 3 dias ele ressuscitou, e assim ele fez com que os homens pudessem crer de que ele era o Filho de Deus, o enviado, o Messias. É por isso que ele se manifestou para muitas pessoas durante 40 dias. Ele pregou a sua palavra e depois subiu para os céus. E desde Jerusalém, o evangelho que se iniciou, através da graça do Senhor, realmente o Senhor permite para que todas as pessoas que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Quer dizer que esse evangelho foi pregado desde Jerusalém até os confins da terra. E esse evangelho nos foi pregado até o fim. Então, nós podemos ver que essa palavra já foi traduzida para mais de 3.000 idiomas diferentes. Então, já foi pregado por todo o mundo. Então, todas as pessoas que hão de receber a salvação. Então, agora é dividido. As pessoas que recebem a salvação e as pessoas que não recebem a salvação. Então, realmente estão diante do Senhor Deus. Tem pessoas que conseguem crer no Senhor e recebem a salvação, mas não é. Tem pessoas que dizem, eu creio no Senhor, mas não vão para o céu. Por quê? Você precisa crer nessa graça feita pelo Senhor para que você possa nascer de novo para ir para o céu. Porque se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Então, uma pessoa que foi justificada é uma pessoa que pode ir para o reino de Deus. Então, esse evangelho foi pregado por todo o mundo, quer dizer que o Senhor ele permitiu já a promessa de que ele haveria de retornar. O Senhor Jesus que veio pela primeira vez neste mundo é o Senhor Jesus que salva os pecadores. E o Senhor Jesus que virá na sua segunda vinda é o Senhor Jesus que há de buscar todos os seus salvos. Então, todas as pessoas que já morreram, já que passou o seu tempo, foram para o pó da terra, essas pessoas primeiro vão ser chamadas, quer dizer que aqueles que estiverem nos seus túmulos, todas as pessoas que foram salvas em espírito, elas vão receber essa transformação, vão ressuscitar de forma gloriosa diante do Senhor Deus, sendo levado para os ares. E nós que estamos com essa carne vivos, nossa carne vai ser transformada. Quer dizer que o Senhor já disse essa palavra, quer dizer que nós que iremos subir para os céus, sendo transformados como Enoque ou até Elias, que realmente eles foram arrebatados, não conheceram a morte. Então, nós podemos ver que todos os santos, realmente eles têm o corpo que foram totalmente transformados. Então, nós podemos ver, assim como o besouro se tornaram cigarras, então nós podemos ver como até a lagartixa, que é tão nojenta de se ver, mas ela se torna uma borboleta depois que se encasula. Então, nós podemos ver que esse corpo tão pequeno, realmente ele se transforma em um corpo glorioso diante do Senhor Deus. Então, um corpo tão pequeno, tão sujo, realmente tão fútil, se tornou como o do Senhor, vai se tornar glorioso espiritualmente. Então, esta é a maior esperança dos cristãos. É por isso que na palavra que nós já lemos, se nós olharmos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Quer dizer que a vinda do Senhor é o retorno, a segunda advento de Cristo. E antes da vinda do Senhor Jesus, o Senhor Jesus ele já disse de forma bem detalhada sobre a sua vinda. Então, ele já disse sobre a sua vinda, e todo esse acontecimento já se cumpriu nos nossos dias. É por isso que na palavra de Mateus, capítulo 23, os discípulos já perguntaram para o Senhor. Então, realmente, quais os sinais que haverão na vinda, da sua vinda e no fim dos tempos? Então, realmente, quando o Senhor ele retornar mais uma vez é o fim da história da humanidade, porque não tem o porquê do Senhor deixar este mundo. Então, o Senhor ele vai destruir, acabar com este mundo. Então, realmente, coisas mais detalhadas eu irei pregar depois, de forma mais detalhada, mas... Então, realmente, antes da vinda do Senhor, sobre o sinal que haveria de vir, o Senhor Jesus, ele já explicou de forma detalhada. Perguntaram qual é o sinal. Então, se o Senhor Jesus tivesse, tem muitos sinais, e é isso.
Pode acabar, não. Mas o Senhor Jesus ele disse aqui detalhadamente. Realmente haverão sinais das pestilências, fomes, terremotos, nação contra nação, rumores de guerra. Então nós podemos ver as pestilências que irão se espalhar pelo mundo. Então um país contra um país, guerras de ideologia, guerras de nações e etnias, assim como vocês sabem muito bem. Então, nós temos uma divisão muito clara realmente da democracia e do comunismo. Realmente nós podemos ver que esses poderes ideológicos são muito grandes. Países com armas nucleares, se contarmos com a Coreia do Norte, são 9 países. A qualquer momento podem utilizar essas armas nucleares para atacarem. Então, onde quer que aconteça uma guerra nuclear, todos os países do mundo que possuem essas ogivas nucleares vão atacar. Então, os cientistas já dizem que quando acontecer uma guerra com armas nucleares, em 30 minutos esse mundo vai desaparecer. Isso não é só uma vez, mas o planeta Terra pode ser destruído mais de 100 vezes. Então, se nós olharmos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 6 e em diante. Então, no tempo do dilúvio, o mundo foi encoberto com água, mas agora os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo. Então, o Senhor ele já disse que o homem que acendeu o fogo, ele mesmo entrará nesse seu fogo. Quer dizer que ele que criou essa arma nuclear, ele vai se explodir com essa arma nuclear. Então, assim, nós podemos ver que no Sodoma e Gomorra eles foram destruídos por enxofre e fogo que caiu dos céus. Mas não tem por que o Senhor ele permitir fogo dos céus. O homem mesmo já criou um armamento possível de se queimar, de se destruir. Então, ele mesmo vai entrar no fogo que ele mesmo preparou. Então, eles vão morrer explodindo no seu próprio fogo. Então, realmente, nós já podemos ver que esse fim já está preparado. China, Rússia, Coreia do Norte. Então, podemos ver que tem 3 grandes poderes deste mundo, não é? Que estão em ambos os lados, assim, quebrando o equilíbrio do mundo. Então, eles possuem esse grande armamento e se opõem. É por isso que nação contra nação, eles vão de guerrear. Então, desde a primeira fome, as mudanças, as catástrofes naturais, mudanças climáticas, olhem quantas pessoas estão morrendo de fome. Então pode ser que nós não consigamos sentir, então, mas a fome, o terremoto, então, no mundo todo está cheio de terremoto. O Polo Sul, o Polo Norte, tudo está derretendo de forma muito rápida. Então daqui a pouco, quando derreterem tudo, dizem que o nível do mar ele há de aumentar mais de 65 metros. Então quer dizer que os lugares que estamos assentados em grandes cidades vão ser encobertos. Essas cadeiras aqui, onde nós estamos sentados também, vai ser encoberto pela água. Então podemos ver que a fome, os terremotos, os castelos vão se desabar. Então já que vai haver tantos terremotos, parece que as pessoas já nem notificam mais, porque acontecem milhares de terremotos a todo tempo. Também nós podemos ver as pestilências, não é? As pestes, as doenças, as pandemias. Então nós também podemos ver o Covid também nós podemos ver que é uma pestilência, que as pestes que se espalharam pelo mundo. Então esse caos está acontecendo pelo mundo. Então muitas pessoas ficam pensando, eu vou viver bem esse ano. Mas isso nós precisamos jogar fora esse pensamento. Não existe a verdadeira paz neste mundo. Então nós estamos vivendo neste mundo e este mundo é um milagre. Estamos vivos até agora. Então porque nós estamos no último trem. É por isso que nós realmente pregamos o Evangelho. É o nosso último dever que temos. Então o que eu creio, realmente dentro do meu coração, é que a vinda do Senhor está muito próximo. Então nós precisamos estar vivos para nos encontrarmos com o Senhor. Assim como Enoque, que é antes do dilúvio, e ele foi levado pelo Senhor, da mesma maneira, realmente enquanto vivo, ele se encontrou com o Senhor. É uma bênção nós morremos e nos encontrarmos com o Senhor, mas é uma maior bênção nós podemos nos encontrar com o Senhor enquanto vivos. É por isso que nós estamos esperando sobre o segundo advento do Senhor. Então, porque todos aqueles que estiverem em Cristo, eles irão ser transformados
irão ser levados em um corpo transformado, porque no soar da trombeta, primeiro os mortos, eles ouvirão essa som da trombeta e eles irão se levantar dos seus túmulos e irão ressuscitados. Então nós podemos dizer que todos eles vão ser transformados. Então nós podemos dizer que aqueles que estão mortos em Cristo, quer dizer que aqueles que receberam a salvação e morreram, eles primeiro serão vivificados. Quer dizer que com um corpo santo, com um corpo espiritual. E depois nós, que estamos vivos neste mundo, nós vamos ser levados para as alturas, para as nuvens. Quer dizer que nós iremos nos encontrar com o Senhor nas alturas, nos céus. Não estou falando sobre alguns milhares de metros, nós estamos falando sobre o mundo espiritual. É isso que foi traduzido para nossas palavras, porque não tinha como expressar. Nós iremos nos encontrar com o Senhor nas alturas celestiais. E é por isso que agora nós iremos viver com o Senhor para a eternidade. Ali é o novo céu e a nova terra. Então é por isso que realmente precisamos nos consolar com estas palavras, porque nós estamos vivendo neste mundo realmente em tribulação, em caos, mas este é o nosso consolo. Nós podemos nos consolar, nós podemos suportar cada momento mais. Nós precisamos sempre estar esperando pelo Senhor. Então o que eu queria pregar hoje é que realmente quando o Senhor ele retornar, quem é que está apto para se encontrar com o Senhor, de receber o Senhor na sua vinda. Então, se nós olharmos para a nossa igreja, a maioria das pessoas, realmente são pessoas que realmente receberam a salvação, que nasceram de novo. Eu creio nisso. Então, se nós olharmos para alguns produtos, eles falam 69, 66, 63, 100% ia ser ótimo, não é? Então, na nossa igreja, então, mais do que qualquer outro lugar, eu acredito que o maior número de pessoas realmente devem ter recebido a salvação. Ia ser ótimo se fosse 100, mas eu penso que isso deve ser meio difícil. Isso é somente um desejo meu. Então, mas se nós olharmos na Bíblia, de todas as pessoas que creem no Senhor Jesus, tem pessoas que não receberam a salvação, mesmo crendo. Não é por dizerem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus. Como em Mateus, capítulo 7, versículo 20 e diante, tem muitas pessoas que vão vir e falar, Senhor, Senhor. Seria ótimo ir para o céu, mas não irão. Tem muitas pessoas que eles viveram como profetas, expulsaram demônios, mas o Senhor Jesus dirá, jamais vos conheci, apartai-vos de mim. Então, realmente não são pessoas que fingem, são pessoas que realmente estão ali profetizando, estão expulsando demônios, são pessoas que são pastores, evangelistas, missionários, fazem grandes trabalhos, milagres, curam doenças. Nossa, é incrível. Então, mas realmente eles creram tão bem, mas o Senhor dirá, jamais vos conheci. Então, nós podemos ver que existe realmente um grande trabalho onde eles curam doenças, o Senhor faz esse trabalho, mas não é assim. Então, nós precisamos acordar, porque tem pessoas que falam que vivem bem diante do Senhor Deus, mas não é. Então, se nós olharmos na Bíblia, realmente não aparece na Bíblia dizendo, se eu me esforçar, eu vou para o céu, se eu fizer isso, aquilo, vou estar bem. Não é isso. Então, se você tiver realmente uma fé como um grão de mostarda, isso já é incrível, não é? Então, não é importante a fé imensa que você tem. O mais importante diante do Senhor Deus é se você tem vida ou não tem. Então, assim quer dizer que realmente assim você pode crescer na fé. Então, nós recebemos a salvação. Realmente nós podemos ver que realmente as pessoas que creem diante do Senhor são poucos aquelas que só recebem a salvação mesmo ouvindo a palavra. Na nossa igreja tem pessoas que dizem que receberam a salvação, testemunham, louvam, e estão todos ali cantando, ouvindo a palavra. Seria ótimo se todos fossem para o céu. Mas eu tenho a preocupação e eu tenho medo de que nem sejam todos que consigam ir para o céu. Então quem é que irá se encontrar com o Senhor? Então os sinais que irão se manifestar na vinda do Senhor. Então o sinal mais exato é sobre a restauração de Israel.
Como podemos ver em 14 de maio de 1948, Israel, que havia desaparecido da face da terra por 2000 anos, mas foram espalhados pelo mundo e retornaram, e um pequeno país se tornou um país poderoso que venceu os muçulmanos, venceu contra os árabes, e eles se tornaram um país forte. A guerra do Israel e Hamas, olhem bem eles guerreando. Então, na terra de Israel, podemos ver os judeus que dizem que por volta de 6 milhões vivem em Israel, outros 6 milhões vivem nos Estados Unidos, o restante mais 10 milhões pelo mundo. E aumenta-se esse número, então cada momento eles têm reunido, então dizem que tem por volta de 8 milhões em Israel, porque cada momento mais tem retornado. Então, se nós juntarmos todos os judeus no mundo, realmente dá em torno de 20 milhões, é um número muito pequeno, não é nada grande. Então, como na palavra de Números, capítulo 7, realmente o povo de Israel é um povo muito pequeno que foi escolhido pelo Senhor Deus. Quer dizer que desde o princípio é uma nação muito pequena. Então o Senhor ele bate e transforma eles pequenos, menor ainda. Por quê? Porque se eles fossem grandes, fortes, eles não poderiam manifestar o poder do Senhor Deus. Mas por serem pequenos, eles podem manifestar imensos milagres. Assim como há pouco tempo atrás nós já memorizamos a palavra de Salmo 59. Salmo 59, versículo 13. Consome-os na tua indignação, consome-os para que não existam, e para que saibam que Deus reina em Jacó até aos fins da terra. Quer dizer que o Senhor, ele governa diretamente sobre Israel. Quando Israel desobedece, o Senhor Deus utiliza outros países para bater em Israel. E essa é a história do Antigo Testamento. Quando Israel, eles rejeitaram o Senhor Jesus, o Senhor levantou a Roma para que 1 milhão morressem ali. E depois o restante foi espalhado pelo mundo. Então podemos ver que Israel havia dito para Pilatos, faça cair o seu sangue sobre nós e nossos filhos. Porque eles não sabiam que o Senhor Jesus, ele era o Filho unigênito de Deus. Então é por isso que eles foram espalhados por todo o mundo. Durante 2000 anos, morreram tanto. Só 6 milhões de judeus morreram na Segunda Guerra Mundial. Então olhem só na Segunda Guerra Mundial. Então imaginem em toda a história quantos judeus já foram mortos. Então realmente eles sofreram tanto. Mas eles retornaram para a sua terra, eles restauraram a sua terra, eles se tornaram um país forte, um grande exército. Então, realmente nós podemos ver que há 73, 74 anos atrás eles se tornaram uma grande nação. Isso é algo incrível. Então, 74 anos atrás. Realmente eles pediram a sua independência. Então, um país que foi destruído, realmente que foi destruído totalmente depois de 70 anos, depois de Cristo, foram devastados. Que foram espalhados por todo o mundo. E há 600 anos de Cristo já não eram mais um país independente. Então, se nós olharmos uma história tão triste e infeliz como a de Israel, mas foi escolhida pelo Senhor Deus. Realmente eles foram utilizados para mostrar para todo mundo quão grande é o pecado de você rejeitar o Senhor Jesus. Então, os gentios, eles rejeitaram o Senhor Jesus é porque não aceitam o Senhor Jesus dentro do seu coração. O evangelho foi pregado por todo o mundo, mas tem pessoas que nem movem o dedo, nem acreditam. Frequentam a igreja esforçadamente, mas eles acham que só de estar na igreja eles escolheram a Deus. Mas não é. Uma pessoa que frequenta a igreja, ela fala, ai, seu Deus, permita para que meu filho passe numa faculdade, ai, que meu marido tenha sucesso nos seus negócios, dê paz para minha família, saúde. Então, mas isso é a mesma coisa de você ir na frente do Buda pedindo bênçãos. Então, ninguém pede a salvação, pede graça para que o Espírito receba a salvação. Não, ninguém pede. Todo mundo pensa que se tiver esforço, está querendo bem. Os pastores também pregam, dizendo, se você se esforçar agora, você vai receber bênçãos nos céus. Não, isso é tudo mentira. Não é assim. Você precisa nascer de novo, mas eles não pregam essa palavra. Então, uma pessoa que nasceu de novo sabe que nasceu de novo. Então, de qualquer maneira, realmente estamos muito próximos da vinda do Senhor. Nós agora somos pessoas prontas para nos encontrar com o Senhor. Então, é por isso que quem é que pode se encontrar com o Senhor? Então, a história se repete. Sabiam disso?
O Senhor Jesus que haveria de vir primeiro. O Senhor Jesus veio para este mundo. Então, realmente, esse povo de Israel, realmente eles receberam o Senhor Jesus que foi enviado pela primeira vez? Não, não receberam. Então, o povo de Israel, olhando para o Messias, que é o Cristo. Então, Messias significa em hebraico e Cristo é em grego. Eles esperaram pelo Messias, a vinda do Messias. Mas eles não sabiam que o Senhor Jesus era o Cristo. Então, eles utilizaram os romanos para crucificar o Senhor Jesus. Como em João capítulo 1, o Senhor Jesus veio para o que era o seu, veio para a sua terra, mas o seu povo não o recebeu. Eles rejeitaram o Senhor Jesus, eles crucificaram o Senhor Jesus. Assim como foi escrito na Bíblia, o Senhor Jesus ele veio para morrer por todos os pecados, por todo o mundo. Mas os judeus não souberam que o Senhor Jesus era o Salvador. Por conta desse pecado, eles foram expulsos por todo o mundo, porque eles pecaram contra o Senhor. Esse realmente é o que o Senhor mostrou para todos eles. Então, realmente existe um homem que recebeu o Senhor pela primeira vez. Então, Israel, por que eles negaram o Senhor Jesus? Rejeitaram. Então, porque se eles soubessem, não teriam crucificado o Senhor Jesus. Mas eles foram e crucificaram. Então, os homens que dizem que esperam o Senhor, aqueles que dizem que aprendem a palavra, eles não conheceram. Então, não saber é pecado. Então, você crer em alguma coisa, você precisa conhecer algo de forma exata. É por isso que realmente o Evangelho é poder crer no Senhor Jesus e no Pai que o enviou. Então, você conhecer, você crer de forma exata. Então, da mesma maneira, na terra de Israel, uma pessoa que recebeu o Senhor Jesus, haviam grandes pessoas. E quem eram essas pessoas que receberam o Senhor? São pessoas especiais. Que essas pessoas que receberam o Senhor. Da mesma maneira, serão as pessoas que irão receber o Senhor no seu segundo advento. Então, se torna um exemplo para aprendermos. Então, quem foram essas pessoas que receberam o Senhor na sua vinda? Que se tornaram essas pessoas especiais? Se olharmos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos procurar. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, o Senhor Jesus que ressuscitou dentre os mortos, o Filho de Deus, que é o Cristo. Então, agora, ele está esperando essa vinda dele. Então, nós podemos ver que realmente eles estavam esperando desde a vinda do Senhor. Por que estão esperando pela vinda do Senhor? Que é o Senhor Jesus que há de nos resgatar. Então, todas as pessoas que não creem diante do Senhor Jesus, até o fim o Senhor há de julgar, quer dizer que a ira do Senhor Deus que irá prevalecer sobre eles. Os judeus que rejeitaram o Senhor Jesus, o Senhor se tornou irado por conta deles. É 700 antes de Cristo, realmente eles morreram, foram dominados por outras nações e 70 depois de Cristo foram espalhados por todo o mundo. Realmente foram espalhados pelo mundo, morreram e sofriam por todo lugar que forem. E na Segunda Guerra Mundial morreram por volta de 6 milhões de judeus. Então, nesse último tempo, podemos ver que a ira do Senhor que há de manifestar. É por isso que o Senhor Jesus ele retornar é para nos resgatar desse meio. Então, antes que esse mundo seja julgado pela água, como o Senhor resgatou a Enoque, da mesma maneira o Senhor ele vem para buscar todos os salvos. Então, daqui a pouco, nós teremos guerras medonhas. O mundo vai se tornar um caos, um inferno. Então, 7 anos de tribulação também está aguardando. E antes disso, virá o Senhor. Então, na guerra, imaginem, realmente você sendo atacado. O que o Senhor ele faz para destruir os inimigos? Numa guerra, você primeiro recua todos os seus soldados, depois bombardeia o local. Da mesma maneira, o Senhor há de resgatar os salvos para destruir este mundo.
Como em Hebreus capítulo 10, versículo 30 também, o Senhor que há de vir, ele virá, realmente sem atraso, sem demora. Então nós podemos pensar que é algo curto ou algo muito longo, mas para o ver do Senhor Deus é somente o que? Algo realmente um instante. O Senhor prometido, ele com certeza virá, sem demora. E quando chegar o tempo, ele há de vir. Então o Senhor, ele irá vir no nosso tempo e cumprir tudo isso. Ele pode vir até hoje, se quiser. E isso nós temos certeza. Então, as pessoas que primeiramente se encontraram com o Senhor Jesus, quem são essas pessoas? Vamos ver Lucas, capítulo 2. Palavra de Lucas. Capítulo 2, versículo 8 primeiro. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Versículo 15. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam dos que os pastores lhe diziam. Então, primeiro, o Senhor Jesus, quando nasceu em Belém, os homens que se encontraram com o Senhor, aqueles que receberam o Senhor, de noite em Belém, eles estavam guardando as suas ovelhas, o seu rebanho. Então, os pastores de ovelhas são pessoas pobres. Então, o trabalho de pastor de ovelha é somente pessoas da plebe que realizavam antigamente. Então, de noite, eles precisam guardar as ovelhas também no campo. Então, por quê? Se não proteger as ovelhas, vão vir coiotes e levar as ovelhas. É por isso que, sem dormir, de noite eles estão protegendo o seu rebanho. Tá, antigamente, Davi, assim como ele protegia as suas ovelhas, ali era Belém. As ovelhas que ele criava em Belém realmente eram levadas para dar oferta para diante do Senhor. Então, mas ali de noite, os pastores estavam guardando as suas ovelhas. E de repente, o anjo do Senhor se manifestou em glória. Então, os anjos, já que estavam na frente daqueles pastores em um formato glorioso, os pastores se amedrontaram, mas os anjos dizem: Não, temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então os anjos se manifestaram na frente dele e disseram: Não temais. Então agora se tornaram uma alegria para todo o povo. Isso não é somente para o povo de Israel, mas para todo o mundo. Eles trouxeram essas boas novas. Quer dizer que desde agora na cidade de Davi, que é Belém, era onde Davi ele apacentava suas ovelhas, nasceu o Salvador. Quer dizer que nasceu Cristo. Então, como isso é algo incrível, isso é uma notícia incrível. E de repente, aqueles exércitos celestiais nos céus, eles estavam louvando. Então, nós podemos ver o coral de anjos aqui. Então, eles disseram: Glória a Deus nas alturas,
paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, o Senhor Jesus veio para este mundo. Veio para salvar os pecadores. É por isso que isso se torna uma glória diante do Senhor Deus. E nessa terra, realmente todas as pessoas que receberam essa boa vontade do Senhor, quer dizer que agora tem a paz, isso significa o quê? A salvação. E estavam louvando nos céus e depois eles desapareceram. Os pastores se assustaram e, como havia dito os anjos, eles foram para Belém e procuraram o menino sobre a manjedoura. Por que estava sentado sobre a manjedoura? Então, Maria, a virgem que era noiva de José, para que o Senhor Jesus pudesse nascer, eles não viveram a vida de casados. Mas, de repente, o imperador de Roma disse para que todas as pessoas voltassem para sua terra natal, para que pudessem fazer a contagem do povo. Então, Herodes, ele recebeu a ordem do imperador de César. Ele também não sabia, mas essa ordem, José e Maria que viviam em Nazaré, já que a cidade natal deles era Belém, eles voltaram para Belém. Mas todas as estalagens estavam cheias, estavam todas as pessoas ali, porque todas as pessoas vieram para a contagem. Então Maria estava com a criança na barriga, a criança está para nascer, mas nenhum lugar a aceitava. Então, o lugar que apressadamente ela achou, eu acho que era um estábulo. O estábulo é um lugar onde criam animais, e nós temos a manjedoura. A manjedoura é onde os animais eles comem a sua comida. Então, Maria teve o seu filho ali. Então, realmente, ali na manjedoura, na comida onde os animais comem, onde fede as fezes de animais, será que vai ser limpo ali? Não vai ser nada limpo, mas o Senhor Jesus foi envolto em um pano e posto ali. E os pastores de ovelhas que viram isto, eles realmente o adoraram. E eles contaram sobre os anjos que se manifestaram. E todas as pessoas que ali ouviram se maravilharam. Tá, a primeira pessoa que recebeu o Senhor Jesus de forma tão estranha, nós podemos dizer que foram os pastores de ovelhas em Belém. O que isso significa? Por que os pastores de ovelhas tão pobres que se manifestaram ali? Tá, as ovelhas, nós podemos dizer que é o formato de Cristo. Então, nós todos que recebemos a salvação, nós somos ovelhas de Cristo. Então, a igreja são as ovelhas de Cristo. Todas as pessoas que receberam a salvação, todas as pessoas que agora são como pastores que estão cuidando um do outro. O coiote pode vir e levar essa ovelha. Então, é por isso que estão acordados, protegendo a ovelha. Então, cada um pode proteger um ao outro, pode proteger a si mesmo. Então, agora esse é o formato dos santos que estão acordados. Então, estão acordados, protegendo a igreja. Esse é o formato que estão juntos. Como em Mateus capítulo 24, versículo 20, o Senhor Jesus, quando ele retornar, ele já havia dito que dois estarão no campo. Um será levado e outro deixado. Duas estarão moendo. Uma será levada e outra será deixada. Então, é por isso que precisam estar o quê? Acordados, vigilantes, porque não sabeis quando será a vinda do homem. Porque no dia que o Senhor ele vier, todos os santos eles irão ser levados. Então, tem pessoas que são levadas enquanto trabalham no campo. Então, nós podemos ver que tem pessoas que estão ali protegendo, fazendo comida na cozinha, que são duas mulheres que estão moendo. Também haveram duas pessoas que estavam deitadas em uma mesma cama.
Realmente um será levado e outro será deixado. Então, aqui nós podemos ver que pode ser que de noite alguém está dormindo, de dia alguém está trabalhando, de tarde alguém está preparando a comida. Então nós podemos ver que essa é a esperança dos salvos, que é esperar pela vinda do Senhor. Então, uma pessoa que recebeu a salvação é elevada. Uma pessoa que não recebeu a salvação será deixada para sempre. É por isso que o Senhor ele já disse sobre esta palavra para nós. Então, realmente, a característica de uma pessoa que recebeu a salvação é que está viva, é que está acordada. Então, uma pessoa que está dormindo está ali no sonho, perdido. Então, realmente, uma pessoa que vive neste mundo, preso, buscando as coisas deste mundo, não é assim. Realmente, uma pessoa que recebeu a salvação precisa estar acordada. Então, nós, para que possamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus, precisamos estar acordados. Para nós recebermos o Senhor, com esse coração, nós precisamos ter a obediência dentro da nossa vida. Esse é a vida de obediência, de estar acordado. É uma pessoa que está discernida do pecado. Isso é a vida de um cristão. A vida de um cristão é estar acordado, e é por isso que nós precisamos estar acordados também. Como em Lucas capítulo 12, verso 30, o Senhor já disse, realmente você precisa estar acordado, levantando com a sua lamparina na mão. O dono, ele pode ter ido para a casa de festa do casamento e voltar, e agora está procurando um servo para abrir a porta. Então você precisa estar aguardando. Então, quando vir o Senhor, quando ele ver o servo acordado no meio da noite, ele será realmente gratificado, receberá uma grande bênção. Será bem-aventurado. Isso quer dizer que você precisa sempre estar acordado em coração. Então, quer dizer que você está acordado, segurando uma lamparina na sua mão. Tá? A qualquer momento você poder esperar pelo Senhor e abrir essa porta. Então, onde quer que o Senhor ele venha, quando quer que o Senhor venha, você está preparado para se encontrar com o Senhor. Então, você ter esse coração de esperar pelo Senhor. Quer dizer que isso é você estar acordado. E assim, na palavra de Lucas também o Senhor já disse em todas as coisas que o Senhor que há de vir. Realmente nós estamos esperando em todas as coisas. Realmente, diante do Filho do Homem, sempre precisamos estar o quê? Vigilantes, acordados, em oração. Então, quer dizer que nós precisamos estar acordados, obedecendo à palavra. Precisamos estar louvando. Então, as pessoas que estão acordadas que podem se encontrar com o Senhor. Então, dentro do Senhor Jesus, nós todos que fomos salvos diante do Senhor, realmente aqueles que estão guardando essa paz do Senhor, nós precisamos esperar a vinda do Senhor. Nós precisamos esperar o Senhor que virá nos buscar. É por isso que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, realmente já disse, nós não estejamos dormindo como as outras pessoas, mas precisamos estar acordados, esperando. Então, igual as pessoas do mundo que estão dormindo, nós não dormimos. Não dormimos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Assim como a palavra de Romanos, capítulo 13 também. Realmente nós precisamos remindo o tempo, porque agora já chegou o momento de nós acordarmos. Então, porque a salvação está bem mais próxima do que o momento que nós cremos. Quer dizer que a vinda do Senhor está muito próximo. Quer dizer que desde o momento que nós cremos, realmente está muito perto. Nós precisamos agora despertar do sono. Precisamos estar acordados. Não é para se embriagar, não é para estar realmente ali perdido, esquecendo, dormindo. Mas para que possa viver conforme a vontade do Senhor Deus. Essa vida que segue é uma vida de uma pessoa que está vigilante. Tem muitas palavras assim na Bíblia. Então, nós podemos ver que realmente aquele que guarda os mandamentos guarda o seu espírito. Então, é por isso que realmente uma pessoa que não tem interesse nessa sua vida realmente está morto. Então, uma pessoa que vive obedecendo diante do seu Deus é uma vida de uma pessoa que está vigilante, que está acordada. Então, tem pessoas que dizem, eu recebi a salvação, mas não obedece a palavra do Senhor Deus, vive do jeito que ele quer. Então, será que é uma pessoa que está vivendo uma vida de vigilante? Não está, está dormindo. Tem que realmente estar vigilante, acordado. Então, mesmo que o Senhor ele chegue hoje, será que eu posso me encontrar com o Senhor? Eu preciso pensar nisso. Como em Apocalipse capítulo 16, versículo 15, o Senhor já disse que ele virá como ladrão. O ladrão nós não sabemos quando ele há de vir. Mas, realmente, todo aquele que estiver acordado, realmente guardando a sua veste, que não mostrar a sua vergonha, a sua nudez, será bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas.
Porque vestiu a veste da salvação, está vestido da armadura espiritual, da fé, está obedecendo à palavra do Senhor. Isso é a vida de fé. Então, a pessoa que não demonstra a sua nudez, a sua vergonha, essa pessoa será bem-aventurada. Então, será que eu posso me encontrar com o Senhor sem nenhuma vergonha se o Senhor ele retornar hoje mesmo? Eu preciso pensar nisso. É por isso que os pastores de ovelha em Belém, que estavam acordados à madrugada, guardando as suas ovelhas. Quer dizer, que são os cristãos que estão acordados. Esse é o exemplo que nos dá, que nós precisamos estar vigilantes. Como em Mateus, capítulo 2. Vamos procurar. Palavra de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, versículo 1. Mateus, capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-la. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E os congregados, todos os príncipes, os sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá a guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecerá. E enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria, e entrando na casa acharam o menino com Maria, a sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então, olhem só, são pessoas agora totalmente diferentes, olhem só. Então, nós temos sacerdotes em Israel, temos o povo, o escriba, os levitas, que estão ali para servir o povo de Israel. Nós temos os intérpretes da lei, mas para esses homens não houve revelação. Mas lá longe do Oriente representa a Babilônia. Desde Israel, a 800 quilômetros de distância. Então, magos que vieram lá do Oriente. Quando falam magos aqui, são astrólogos. Tá aqui chama de reis magos, mas aqui não quer dizer que eles são videntes, são feiticeiros, não é isso. Eles são pessoas que estudam estrelas, eles eram astrólogos do reino, do palácio. Então, mas como que essas pessoas vieram até Jerusalém e estão buscando o rei dos judeus? Então, o povo de Israel negou os 10 mandamentos, serviram os ídolos. Depois, eles foram destruídos pela Babilônia, 500 a.C. Então, o castelo de Salomão foi totalmente destruído. Todos eles foram levados em cativeiro para a Babilônia. Durante 70 anos, viveram como escravos na Babilônia. Mas se nós olharmos em Daniel, capítulo 2 até 6, enquanto eles viviam como escravos na Babilônia, o povo de Israel, eles pregaram que Deus estava vivo para o povo da Babilônia. Daniel esteve com Deus. Deus estava com ele. É por isso que ele não serviu nenhum outro Deus senão Deus. Então, Daniel era um homem cheio da sabedoria. Então, o rei Nabucodonosor deu o poder para ele. Deu o poder para que ele pudesse governar na Babilônia também. Mas os poderosos na Babilônia odiavam Daniel e queriam matá-lo.
Então eles disseram, ele está servindo outros deuses a não ser o Deus da Babilônia. E eles foram e perseguiram e disseram para matarem porque ele estava orando na janela 3 vezes ao dia. Então porque estavam servindo outro Deus que na lei era morto, que era jogado na cova dos leões. Criaram esta lei para que ele pudesse morrer. O rei não sabia, o rei simplesmente assinou porque ele pensava que ele ia ser adorado, mas não sabia que Daniel fazia isto. Então, mas Daniel, ele não sabia dessa lei também que foi aprovada e 3 vezes ao dia estava orando em direção a Jerusalém. Então, os servos disseram, Senhor, olhe só, esse Daniel, ele estava rezando para outros deuses, estava orando para outros deuses, a não ser o Deus da Babilônia, que é o rei Nabucodonosor. Então, teve que ser sentenciado, e ele foi sentenciado a morrer na cova dos leões. Então, os leões, esfomeados, imaginem só. Você ia ser totalmente rasgado, despedaçado em questões de segundos por leões que estão com fome. Mas o Senhor Deus amou a Daniel. E o rei também. E o rei ficou de noite orando, pensando a noite toda como queria fazer. Então, e ele na cova dos leões disse, Daniel, realmente o Senhor Deus, o grandioso que você serve, ele te protegeu? E o Daniel falou ali, sim, Deus me protegeu. Os leões estavam ali, todos quietos, sentados na frente de Daniel. Não conseguiam nem tocar em Daniel. E o rei se assustou vendo aquela imagem, que achou que Daniel havia morrido. Então eles disseram, nossa, tirem ele para fora. E tiraram ele para fora. E todos aqueles que blasfemaram contra Daniel foram jogados na cova dos leões. Antes mesmo de tocarem o chão, foram despedaçados e mortos. Então é por isso que o rei, ele adorou na frente de Daniel. Dizendo, o Deus que você serve é o verdadeiro Deus. E os 3 amigos de Daniel, o que aconteceram com eles? Rei Nabucodonosor tinha os seus ídolos. Ele disse para os 3 amigos eles adorarem ao deuses da Babilônia. Mas os 3 amigos de Daniel serviam somente ao Senhor Deus. E eles não reverenciaram os ídolos. E ele perguntou, por que vocês não estão reverenciando ao meu Deus? Vou dar mais uma chance. Dessa vez agora podem adorar. Mas os 3 amigos disseram, rei, nós não servimos nenhum outro ídolo a não ser o Deus Jeová. É por isso que foram jogados no fogo. E o imperador disse, eu irei jogar vocês no fogo. Eles disseram, nós, mesmo que sejamos jogados no fogo, mesmo que morramos queimados, nós não iremos deixar de adorar o Senhor Deus. Então o rei ficou bravo e disse, o quê? E os pegou e lançou no fogo. Ele falou, transforme, deixa o fogo 7 vezes mais quente. E jogaram os 3 amigos lá dentro do fogo. Mas, olhando lá para dentro do fogo, ardente, as pessoas estavam ali andando de um lado para o outro. Ele contou, 1, 2, 3, 4. Falou, como assim? Quantas pessoas vocês jogaram lá dentro? O soldado falou, 3. Mas por que tem 4? O quarto parecia um deus. Então, já que parecia o filho dos deuses, o rei se assustou e disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E o rei se assustou mais uma vez. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego, realmente todos aqueles que forem contra esses 3 homens serão mortos, destruídos. Ele criou essa lei. E ele os exaltou para que eles pudessem ter uma grande posição como conselheiros do rei. Eles fizeram um grande trabalho diante do Senhor. Então, durante 70 anos, eles não somente sofreram, mas podemos ver que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego também, como eles fizeram um grande trabalho do Senhor Deus para testificarem o Senhor, e foi uma oportunidade para testificarem o Senhor na Babilônia. É por isso que naquele meio haviam pessoas que acreditavam em Deus
E nesse meio, havia uns homens que estudavam as estrelas, os astrólogos. E o que eles pensam estudando as estrelas? Falam, nossa, o Deus que criou todo o universo é incrível. Todos aqueles que estudam as estrelas, eles somente podem pensar em Deus, o Criador. Então, realmente, esse povo que crê no Deus que criou todas as coisas é o Deus de Israel. É o povo de Israel. Então, eles falaram, nossa, nós já ouvimos várias testificações sobre esse Deus. Então, aqueles que estudavam as estrelas, esses arqueólogos, os reis magos, eles olharam e começaram a pensar, nossa, o Deus que criou todas as coisas é o Deus de Israel. E eles também já haviam dito que haveria de vir como o Deus, o rei de Israel, prometido para este mundo, o Messias. É por isso que nós podemos ver na palavra que realmente esse trabalho não é algo realmente que está realmente longe, mas realmente uma estrela se manifestou em Jacó, uma estrela se manifestou sobre Israel. Então quer dizer que de Moab até outra extremidade irá destruir, devastar todas as coisas. Então todo o povo que fosse contra iriam ser devastados, como na palavra já disse. Então o que significa isso? Então uma estrela se manifestar, quer dizer que representa Davi, o rei de Israel. Então Davi se manifestou e dominou todas as nações ao lado, e eles se tornaram uma grande nação, nós podemos ver que aparecem até essas profecias como em números. Então a estrela de Israel, nós podemos ver que são triângulos, um em cima e embaixo, então formam uma estrela hexagonal, uma estrela de 6 pontas. Então nós podemos ver, em inglês eles falam David Star, que fala que é a estrela de Davi. Então o segundo rei de Israel. Davi, ele é a representação da vinda do rei, que é o Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus, ele é a descendência de Davi. Então, assim como Davi trouxe a prosperidade ao reino unificado de Israel, da mesma maneira, já estava profetizado no Antigo Testamento sobre a vinda do Senhor Jesus. Então, é isto que o Senhor está dizendo. As outras pessoas poderiam não saber, mas esses reis magos, os arqueólogos, eles sabiam. Os astrólogos, eles começaram a pensar, nossa, quer dizer que vai vir como a evidência numa estrela, o quer dizer que um rei de Israel há de nascer. Porque uma estrela que não existia de repente apareceu, uma estrela esquisita apareceu ali. E aquela estrela ela começou a se mover. Então os magos do Oriente, eles olharam e falaram, nossa, aquilo é um sinal. Quer dizer que sobre o povo de Israel, o rei dos judeus há de nascer. É por isso que os magos do Oriente, eles vieram em busca de Cristo para o receberem. Então, desde a Babilônia, eles foram até Israel. Então, não sei quanto tempo que eles demoraram. Então, não sei quantas pessoas, muitos dizem que por volta de 3. Estou dizendo, os 3 reis magos que vieram do Oriente com seus tesouros, passando as estrelas, vieram seguindo a estrela. Então, mas realmente nas músicas temos 3, porque trouxeram 3 tesouros, mas nós não sabemos se são 3, são 5. Então, mas deve ser mais do que 3 pessoas. Porque eles são nobreza, eles são estudiosos, eles são pessoas que estudam estrelas no palácio. Com certeza eles devem ter serventes que estavam os seguindo. Não sei se eles vieram de camelo, a cavalo, mas gastaram diversos dias e vieram até Israel. Então nós podemos ver que isso é algo incrível, algo especial. Então, chegando em Jerusalém, eles foram para Jerusalém por quê? Porque esperaram que era o rei de Israel. Então eles acharam, com certeza deve estar aqui em Jerusalém. E é por isso que eles foram e perguntaram. Então nós viemos do Oriente, vem da estrela. Viemos buscar para adorar aquele que se tornar o rei dos judeus. Onde ele está? Então o rei Herodes, que foi enviado de Roma, ele se assustou. Então todo virou um murmúrio dentro do castelo de Jerusalém. Falou, nossa, como assim?
Que o rei Herodes disse, eu sou rei, mas existe um rei dos judeus? E ele se assustou. Ele ficou surpreendido ali na hora. Então, se nasceu com o rei dos judeus, eu serei expulso do meu lugar? O povo de Israel falaram, nossa, é o Cristo que foi enviado pelo Senhor, chegou? Nossa, que incrível! E é por isso que houve uma grande confusão no castelo. Então, o rei chamou todos os conselheiros, chamou os escribas, todos os estudiosos da Bíblia, os líderes do povo. E os escribas conhecem muito bem a Bíblia. Se você falar a palavra, eles sabem. Eles falam, sim, na terra de Belém. Então, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque a ti sairá a guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Então, nós podemos ver que ele, desde o princípio, já foi preparado. Quer dizer que ele já foi preparado para ser rei de Israel, rei dos judeus. Eles falaram, sim, é em Belém. Falou, ah, é? E assim, chamou os reis magos e disse, ah, é em Belém. Quando é que a estrela lá apareceu? Vai lá em Belém e vai, e quando encontrarem esse menino, realmente venham e me contar também, porque eu quero ir lá adorá-lo também, tá? Então, mas ele quer o que, na verdade? Matar. Então, eles foram para Belém. E a estrela estava ali, mais uma vez manifestando. Então, porque a estrela do Oriente que eles tinham visto, de repente apareceu. Apareceu mais uma vez ali para conduzi-los até Belém. Então, eles ficaram muito felizes e começaram a ir com grande alegria. Porque a estrela, ela havia aparecido e depois apareceu mais uma vez. Então, como eles devem ficar felizes? E eles foram e chegaram onde a estrela parou, que era sobre o estábulo onde o Senhor Jesus estava. Então, naquele tempo, realmente, enquanto eles estavam vindo, com certeza eles gastaram realmente meses, não é? Porque são 800 quilômetros, pense bem, naquela época. Então, eles, para chegarem até nessa casa, para adorarem o menino. Então, Maria, realmente, o José e eles adoraram a quem? Adoraram a quem? A Maria? Não. Eles adoraram o menino. Eles abriram seus tesouros, deram incenso, ouro e mirra. Então, se for católicos, com certeza eles iam se jogar nos pés de Maria. Mas na Bíblia não aparece dizendo que eles honraram ou adoraram a Maria. Jamais. Mas na igreja católica, eles dizem que a Maria, a Ave Maria, a mãe de Jesus, como se fosse grandiosa. Eles oram para Maria, para que a Maria conte para o Senhor Jesus. Eles pensam que funciona desse jeito. Então, mas olhem só isso. Onde já se viu uma blasfêmia dessas? Eles adoraram o menino. Então, os magos do Oriente são pessoas incríveis. Eles viram a estrela. Eles passaram por todo o tormento, todo o sofrimento, sofrendo, chegaram até ali. Se encontraram com o Filho de Deus, o Rei de Israel, e eles o adoraram. E todos os presentes que eles haviam preparados. O ouro é preparado para dar o quê? Para um rei, para a glória. Então, porque ele é rei de Israel. Então, mirra, o incenso é utilizado para fazer sacrifício diante do Senhor, Deus, fazer oferta. O Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote do Senhor. A mirra é preparado para passar sobre o corpo para que o corpo não apodreça. Porque o Senhor, ele é o Deus da vida. Então, como que eles souberam disso? E eles adoraram o Senhor Jesus. E de noite o Senhor já disse para não voltar para Herodes. Então, eles voltaram por outro caminho. Então, tem uma coisa que nós precisamos pensar aqui. Podemos ver Israel, Herodes, todas as pessoas. Então, Herodes se assustou, falando, nossa, um rei de Israel nasceu? Quer dizer que Cristo, Messias, nasceu, então todo Israel entrou em uma grande bagunça.
Ao nosso ver, eles deveriam dizer, ah, vamos para Belém, todos deveriam ir. No caminho a Belém deve ter se enchido de pessoas, louvores, mas ninguém foi. Não é estranho? O Senhor Jesus nasceu em Belém, mas ninguém foi, ninguém nem se mexeu. As pessoas que ensinam são hipócritas, é porque todos também são hipócritas. Então eles recusaram o Senhor Jesus desde o momento que ele nasceu. É por isso que durante 2000 anos eles foram expulsos por todo mundo, eles sofreram. O que isso significa? Então, eles que estavam tão perto do Senhor, não conseguiram. Então, mas em Belém, os pastores que estavam ali do lado, eles conseguiram servir ao Senhor porque eles souberam a revelação do Senhor. Se nós olharmos para os reis magos também, eles também houveram a revelação do Senhor. E qual é a revelação que nós temos? Então, quando o Senhor retornar, quais são as pessoas que irão receber o Senhor? Esse é o exemplo que o Senhor nos dá com essa palavra. Então, os mais pobres, que estão perto, e aqueles que estão no Oriente tão longe, que são ricos, famosos, mas igualmente receberam a revelação. Então, vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar 2 Pedro, capítulo 1. Segundo Pedro, capítulo 1. Vamos ler o versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então, esta palavra sobre a vinda do Senhor, então não é algo que foi criado em vão como fábulas artificialmente compostas, mas para nós mesmos vimos a sua majestade, para ver o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus realmente já disse que aqueles que estão aqui, realmente, enquanto vivos, eles poderão ver o Senhor que irá vir com a glória. Então, dentre os discípulos, pense bem, o Senhor, ele trazer o seu reinado para manifestar para eles a sua majestade. Mas todos eles já morreram, mas por que o Senhor Jesus não veio, então? Os discípulos já morreram. Mas olhem só, quem é que viu? Pedro, Tiago. E eles já viram? João. Quando o Senhor Jesus subiu nas alturas, Tiago, João e Pedro estavam junto com o Senhor e viram no monte da transfiguração o Senhor Jesus sendo transformado. O seu rosto em resplendor, como um sol. Da roupa se tornando branca, realmente iluminando-se. E Moisés e Elias apareceram. Pedro se assustou vendo aquilo. Ele disse, Senhor, nos basta estarmos aqui, vamos construir. Eu irei construir 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias, uma para o Senhor. E assim ouviu-se uma voz no céu dizendo, este é meu filho amado a quem me compraço. E olhando depois, quando ele abriu os olhos, Moisés e Elias já haviam sumido, somente restou o Senhor Jesus. E aquela imagem é a imagem do retorno do Senhor Jesus. Então, antes de morrer, Pedro, João e Tiago. Então, quando o Senhor realmente, antes do Senhor Jesus morrer, eles viram Elias e Moisés. Moisés é aquele que morreu e se encontrou com o Senhor. E Elias antes de morrer, ele foi arrebatado. Então mostra um cristão que morreu e ele vai ser vivificado e vai para os céus. E aquele que está vivo e vai ser transformado e vai ser levado para os céus. Então mostra esses 2 exemplos. É por isso que Pedro, realmente antes de morrer, ele já disse, nós já vimos a vinda do Senhor. Então nós já vimos a vinda do Senhor. Porque o Senhor já mostrou antecipadamente para eles sobre o seu retorno. Então, antes do filme ser lançado, nós podemos ver o trailer, não é? Então, da mesma maneira,
O Senhor já havia mostrado no Apocalipse. Se olharmos no versículo 19, 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que ilumina um lugar escuro, até o dia que amanhece e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então, realmente, eles possuem uma evidência muito mais certeira do que esta. Então, existe uma profecia certa na Bíblia. Então, assim como a luz que ilumina no escuro, que pode iluminar o dia até que amanheça, a estrela da alva que aparece em vossos corações. Então, está falando sobre essa vinda do Senhor. Então, isso eles possuem dentro do coração, como a luz que ilumina. Então, a luz da manhã, a alva que aparece em vossos corações. Quer dizer, que até possam compreender. Então, assim como os reis magos, realmente quando o Senhor manifestou a estrela para eles e eles seguiram a estrela. Então, agora não fique olhando para a estrela, mas olhem para onde? Agora. Olhem para a estrela da alva que aparece em vossos corações. Isso está falando realmente sobre a vinda do Senhor. Olhem quantos profetas realmente têm a palavra sobre essa profecia da segunda advento. Realmente, assim como antes de vir o sol, nós podemos ver a estrela da alva aparecendo. Então, da mesma maneira, antes da vinda do Senhor, nós podemos realmente nos preparar. Temos o coração já crendo nisso. Então, nós sempre precisamos estar atentos nisso. Porque essa é a nossa muito firme, a palavra dos profetas. Realmente, as pessoas que estão atentas, sempre estudando a Bíblia, as pessoas que sempre estão esperando, essas pessoas podem receber o Senhor. As pessoas também que são pobres, que estão mais perto, como os pastores de ovelha em Belém, assim como os astrólogos, os reis magos que estavam tão longe no Oriente, igualmente todos eles receberam a revelação. Assim como em Mateus capítulo 11, versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, quer dizer que realmente aqueles que receberam essa revelação, quer dizer que nós temos recebido a salvação, essa graça do Senhor também é uma revelação de Deus. Como em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, 9, realmente ele nos manifestou através do Espírito Santo, que nós temos recebido através da graça do Senhor, porque o Espírito que nos revelou, como aparece no versículo 10, ele já penetra em todas as coisas e nos revela. Quer dizer que os santos que estão acordados, aqueles que estudam a Bíblia detalhadamente, aqueles que estão aguardando a vinda do Senhor. E assim como os astrólogos, os reis magos, qual seja o sofrimento, qual seja a dor, você de longe continuar vindo e vindo para receber o Senhor. Essas pessoas que estão realmente aguardando por essa vinda. Então, qual seja o sofrimento, qual seja a dificuldade que tenhamos, nós precisamos suportar para que a nossa fé não fique insegura, mas possamos estar firmes e fortes para nos encontrarmos com o Senhor. Para essas pessoas podem se encontrar com o Senhor. Então, se nós olhamos para os reis magos também, eles adoraram o Senhor. Os anjos se manifestaram para eles, disseram para não voltar para Herodes, e conforme a palavra, eles obedeceram. Então, as pessoas que vão contra a verdade, realmente, eles não obedecem. Então, nós podemos ver o Herodes, ele achou que realmente, que os reis magos iriam obedecer. É por isso que ele preparou o exército para matar. E quando os reis magos não retornaram, mataram todas as crianças ali. Então, o anjo já havia vindo para José e disse, o Herodes quer matar o menino, então fuja para o Egito. E fugindo para o Egito, então já que tinha um grande valor, ouro, incenso e mirra, ele deve ter vendido e utilizado de forma preciosa para irem para o Egito. Então, quais são as pessoas que podem se encontrar com o Senhor? Através desse exemplo, nós podemos aprender. Que antecipadamente ele nos mostrou. Que realmente quais as pessoas que receberam o Senhor na sua primeira vinda. E o Senhor que vem no seu segundo advento. Quais são as pessoas que irão recebê-lo? Esse é o ensinamento que nos dá. Realmente nós, para recebermos o Senhor que está para retornar, precisamos preparar, precisamos buscar a palavra, precisamos estar em comunhão, para que possamos estar diante do Senhor sem nenhuma vergonha na sua vida. Vamos orar.
Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus, o Evangelho é pregado por todo o mundo, até a vinda do Senhor. Que o Senhor Deus permita a graça para nós. Que o dia da vinda do Senhor, nós não sabemos qual o dia, mas que nós possamos estar vigilantes, acordados, sóbrios, protegendo a nós mesmos, protegendo a igreja, que possamos viver uma vida de esperar pelo Senhor, assim como os reis magos, que nós possamos estar esperando na sua palavra, que o restante das nossas vidas possamos viver uma vida para adorar ao Senhor. Senhor, que está para retornar, para diante dessa glória, que nós possamos estar sem nenhuma vergonha, que nós possamos viver o restante das nossas vidas e assim possamos ser conduzidos. Senhor, que nenhuma pessoa dentre nós realmente pereça diante da sua graça, mas que nós todos possamos estar firmes. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.